O vídeo começa com o Julian dizendo que essa garota parece gostar de dinheiro. Ele fala que isso não está certo e que ela deveria ter guardado o carrinho. Ele fala que ela vai embora mesmo sem guardar o carrinho e diz que ele vai lá dar uma mão. E quando um carro passa, ele pede para ir mais devagar. E percebendo que ela não conseguiu sair, ele começa a rir. Ele fala que foi uma brincadeira e ela pergunta se ele está falando sério que foi ele que fez isso. Ele diz que sim e fala que fez isso porque percebeu que ela não ia guardar o carrinho dela, mas que essa foi uma péssima ideia. Ela fala que ela também acha que foi e ele fala que é uma ótima oportunidade para eles se conhecerem. Ela diz que ela não gostou disso e que ela poderia ter batido e arranhado o carro dela. Ele fala que está feliz que isso não aconteceu, mas que ele sabia que o lindo carro dela tinha câmera traseira. Mas ela diz que ainda assim ela poderia ter batido e ele pede desculpas e fala que foi uma péssima ideia dele. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Scarlett. Ele fala que o nome dele é Julian e que é um prazer conhecê-la e fala também que ele vai guardar o carrinho dela. Ele pergunta se antes ele pode pegar o número dela, mas ela fala que é melhor ele guardar o carrinho primeiro. E ele diz que é claro e pede para ela guardar só um segundo. Ele pergunta se ela está falando sério e volta com o carrinho. Ele pede para ela ter cuidado com a traseira. Ela pergunta o que aconteceu e diz que ela pensou que ele fosse guardar o carrinho. Ele fala que ela ligou o carro e que já estava indo embora, e ela fala que é verdade. E ele pergunta então, e ela fala que ele prometeu que ia guardar o carrinho. E ele pede para ela não se preocupar e pede também para ela esperar. Ela pede para ele esperar só um minuto e ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que pensou melhor sobre tudo isso e diz que ele é muito engraçado. Ele pergunta se ela achou isso e ela diz que sim. Ele fala que realmente isso foi muito engraçado e ela fala que definitivamente foi. Ele fala que ele ainda não pegou o número dela e ela diz que não e fala que ele deve ter esquecido. E já agora é o momento em que ela volta no carro para pegar o telefone dela. E como ele pede para ela dizer o nome novamente, ela fala que o nome dela é Scarlett. Ele pergunta se ela é a feiticeira Scarlett dos Vingadores, mas ela diz que não e fala que é só Scarlett. Ele fala que sente muito por isso e ela fala que ele é engraçado. Ele pergunta se ela quer que ele anote o número dele e ela diz por favor. E em seguida ele pergunta o que ela faz e ela diz que é modelo do Instagram. E ele diz, uou, e ela diz que sim. Ele pergunta se ela quer tirar uma foto com o carro dele e ela diz que sim e fala que adoraria. Ela fala que seria muito bom para o story dela. Ele fala que pode fazer isso para ela, mas ela diz que prefere tirar uma selfie. Ele fala que também vai ficar muito bom se ela tirar do outro lado. E é nesse momento que ele amarra o carrinho na porta dela. Ele fala que ele gosta muito e não termina a frase. E ela o interrompe e fala que não está ficando muito bom e ele se oferece para tirar as fotos para ela. Ele fala que isso vai ficar muito bom e que é uma visão cinematográfica. E ele diz, meu bondoso, as interesseiras são as melhores. E ela pergunta o que ele disse. Ele fala que ela só se interessou por conta do carro dele e porque ele tem dinheiro. Ela pergunta sobre o que ele está falando e ele pergunta se não é verdade. Ela fala que pensou que eles estivessem de boa e ele fala que ele está de boa. Ele fala que essa não é uma gravação ao vivo para o Instagram, mas que esse é um vídeo da Scarlett interesseira. Ele pergunta se ela sabe o que é Gold Digger, interesseira. E ela fala que é claro. Ele fala que está claro que é o caso dela e fala que vai guardar o telefone no carrinho. Ele fala que ela pode pegar o telefone dela no carrinho e deseja uma ótima vida para ela. Ela pergunta se ele está brincando e ele também pergunta se ela está brincando. Ele diz, não, meu amor, cuidado. Ele fala que agora o papai vai embora e pede para ela ter cuidado com o trânsito. Ele fala que vai ficar tudo bem e que ele vai vê-la mais tarde.
O Joey pergunta se está tudo bem, mas ela responde em espanhol. Ele pergunta se está tudo bem e ela pergunta o que ele disse. E como ele fica sem entender, ela começa a rir. Ele pergunta o que ela disse e ela diz que não fala muito bem a língua dele. Ele pergunta se ela não fala inglês e ela diz que não. Ela diz que fala espanhol e ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele pergunta se ela tem Instagram, Facebook e Snapchat e ela pergunta o quê? Ele pergunta se ela tem alguma rede social, mas ela diz que não está entendendo. Ele fala que pensou que aquela garota estava falando com ela, mas ela fala que não está entendendo nada. E mais uma vez ela diz que não está entendendo, que ela só fala espanhol e que ela é mexicana. E ele pergunta se nada e ela diz que nem um pouco. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ela pergunta se ele não fala espanhol, mas ele fala que não e diz que só fala inglês. E em espanhol ela diz que é uma pena porque ela não fala inglês. Mas aí, é claro, percebendo que essa conversa não ia chegar a lugar nenhum, ele se despede dela. Mas antes ele ainda fala algumas palavras aleatórias que não fez nenhum sentido e ela dá tchau pra ele. Foi tão confuso que nem um americano nativo conseguiria entender. Mas agora ela volta e diz oi pra ele. E já ele pergunta o que ela pensa que está fazendo. Ela fala que só colocou a mão no carro dele e ele pergunta se quer dizer que agora ela fala a língua dele. Ele pede pra ela não tocar no carro dele e ela diz que ela fala um pouco inglês. Ele fala que não foi o que ela disse ali e ela fala que vai tocar no carro dele. Ele pergunta o que ela está fazendo e pede pra ela parar de fazer isso. Ele fala que não gosta quando fazem isso e pede pra ela não encostar no carro dele. E como ela volta a falar com ele em espanhol, ele fala que ele já sabe que ela fala inglês, que ela não precisa mais fazer isso. Ele pergunta por que ela voltou a conversar com ele em espanhol e ela fala que está brincando com ele. Ele fala que ele não está brincando e pede pra ela não encostar no carro dele. Ela pede pra ele não levar tão a sério e fala que ela gosta de brincar. Ele pergunta se isso foi uma brincadeira e ela diz que sim. Ele pergunta então se ela gosta de jogos e ela diz que sim e pergunta se ele não gosta. Ele fala que ele já é um homem adulto. Ele fala que estava tentando conhecê-la, mas que ela ficou fingindo que não falava a língua dele e que ela nem deve lembrar o nome dele e pergunta qual o nome dele. Ela fala que não sabe e ele diz que é exatamente isso que ele está falando. Ele fala que é por isso que ela não pode tocar no carro dele e ela pergunta qual o problema com isso. Ele pede pra ela não tocar no carro dele, já que ela nem sequer sabe o nome dele. Ela fala que está tocando no carro dele e não nele. Ele fala que o carro dele também faz parte dele. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que está falando muito sério. Ela fala que não vai mais fazer isso e mais uma vez toca no carro dele e pergunta se ela pode tirar uma foto. Ele fala que não pode e ela pede pra ele tirar uma foto dela. Ele diz que não e pergunta se ela pode parar com isso. Ela fala que não está entendendo porque ele está irritado, sendo que ela está conversando com ele em inglês. Ele fala que ela está conversando em inglês agora, mas não no começo. E em seguida ele diz que não gostou disso, afinal de contas foi desrespeitoso. Ela pergunta por que ela foi desrespeitosa, ele fala porque ela conversou com ele em espanhol e fingiu que não falava inglês. Ele fala que agora ela só decidiu voltar porque viu o carro dele, mas ela diz que não e fala que foi por causa dos dois. Ela diz que ela vai ser sincera e fala que o carro dele é muito legal e ele pergunta se ela teria falado com ele se ele não tivesse esse carro. Ela fala que vai ser sincera e diz que o carro dele é muito legal. Ele pergunta se ela teria voltado pra falar com ele se não fosse o carro dele. Ela fala que falou com ele no começo, mas ela fala que voltou e que ela só estava brincando e que todo mundo gosta de rir. Ele diz que não acredita nela e ela pergunta por que ela mentiria. Ela pergunta se ela pode ver o interior do carro e ele pergunta pra quê. E ela diz porque o carro dele é muito legal. Ela fala que ela gosta muito como a porta desse carro abre pra cima e ele fala que ela não precisa se preocupar com isso. E mais uma vez ele fala que ela não precisa se preocupar e pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Lady, mas ele leva um tempo até entender. Ele fala que o nome dele é Jerry e que é um prazer conhecê-la e em seguida pergunta quantos anos ela tem e ela diz que tem 30. E em seguida ele pergunta da onde ela é e ela diz que é do México. E ela também pergunta da onde ele é e ele fala que é do Mississippi. Bom, mas enfim, depois de mais algum tempo ali conversando, esse é o momento em que ele a convida para entrar.
E já nesse momento dentro do carro, ele fala que ela é uma gracinha, que ela tem um rosto bonito. Ela agradece, ele fala que provavelmente ela tem o potencial para ser uma mulher maravilhosa, uma boa esposa ou uma boa namorada para alguma pessoa, mas para ele pessoalmente não dá porque ele não curte interesseira. Ela fala que não é porque ela voltou para falar com ele, que significa que ela é interesseira. Ele fala que ela só voltou depois de ver o carro dele, que ela mudou completamente. Ela fala que ela não está gostando disso, que ela não é interesseira e que ela não precisa de dinheiro. Ele fala que ele já entendeu tudo e que ela pode sair porque ele tem que cuidar da vida dele. Ela pergunta então qual o sentido dele ter deixado ela entrar no carro dele. Ele fala que ela que pediu. Ele fala que ele não disse que eles iriam para algum lugar e ela pergunta se ele a chamou ali para chamá-la de interesseira. Ele fala que na verdade não, mas que ele chegou à conclusão que conversar com ela vai ser perder o tempo dele. Ele fala que ele não quer perder o tempo dele e que ele tem um lugar que ele precisa ir. Ela pergunta se ele está falando sério e diz que para ela tanto faz. O Luke não perde tempo e pede o número dela, mas ela diz que não. Ele pergunta se pelo menos ele pode saber o nome dela, mas ela diz que não gosta disso. Ele pergunta por que não e já ela pergunta por que ele quer saber o nome dela. Ele fala porque ela é bonita e ela agradece, mas diz que ele não precisa saber o nome dela. Ele fala que está tentando levá-la para sair e que se ela quiser ele pode levá-la em alguma lanchonete. E ela pergunta, lanchonete? E ele diz que sim, fala que ela pode escolher o que ela quiser. Mas ela diz não e obrigado. Ela fala que ir à lanchonete não é o que ela curte. Ele pergunta se ela não curte e pergunta do que ela gosta, mas ela diz que isso não é da conta dele. Ele pergunta se não é e ela pede para ele deixá-la em paz. Ele fala que já vai fazer isso e pergunta se antes ele pode pegar o Facebook dela ou algo assim. Ela diz que não e ele fala que assim ele vai poder mandar uma mensagem para ela. Ela fala que não vai passar as informações dela para ele. Ele pergunta por que não e ela diz por que não. Ele pergunta se ela tem namorado e mais uma vez ela diz que isso não é da conta dele. Ele fala que gostaria de ter o número dela, afinal de contas o namoro dela pode acabar. Ela fala que não vai dar o número pra ele pergunta por que não e pergunta se ela não gostou do estilo dele. Ele fala que os dois estão até combinando e pergunta se ele não consegue mesmo o número dela. Ela fala que já disse que não e que ela só quer ficar em paz. Ele fala que tudo bem e que ele vai deixá-la em paz. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que é dele. Ela pergunta para onde ele vai e ele pergunta por que isso importa. Ela diz que só fez uma pergunta e ele fala que só está dizendo a mesma coisa que ela disse. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece e pergunta se ela sabe onde fica o Starbucks. Ela fala que pode mostrar onde fica se ele a deixar entrar. Ele pergunta se ela quer ir com ele. Ela pede uma carona até lá. Ele pergunta se ela também vai e pergunta o que ela quer fazer por lá. Ela fala que ela vai mostrar para ele aonde fica e que ela vai aproveitar e pedir alguma coisa. Ele fala que isso não faz sentido e ela pergunta por que não. Ele fala porque ainda há pouco ela nem sequer queria falar com ele. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz que está dando uma chance para ele. Ele fala que então ela vai dar uma chance para ele e pergunta qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Carly. E depois que ele se apresenta, ele fala que ela tem os olhos muito lindos e que ele tentou se apresentar, mas que ele não estava conseguindo. E ela diz que ela não gosta de conversar com estranhos. Ele fala que realmente conversar com estranhos pode ser perigoso, mas que agora ele não é mais um estranho, já que ele sabe o nome dela. Ele fala que a convidou para levá-la em alguma lanchonete, mas que ela não curtiu essa ideia. Ela fala que agora ela gostaria de dar uma volta no carro dele e que depois eles podem ver para onde eles vão. Ele fala que ela vai ter que mostrar o lugar para ele porque ele não é dali e pergunta se ela é da área. Ela fala que meio que ela conhece. Ele fala que veio da Califórnia e que ele acabou de se mudar para ali. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele no começo. Ela fala que ela já disse. Ele pergunta se é porque ele é um estranho, mas que ele disse que ela é linda e que não falou nada demais. Ela fala que ele era um estranho e que ela não o conhecia. Ele pergunta qual é a diferença agora e pergunta se é por causa do carro dele. Ela diz que não, mas ele fala que ela mudou completamente depois de ver o carro dele. Mas ela diz que pensou melhor e resolveu dar uma chance para ele. Ele fala que está com a sensação que
que só foi por causa do carro dele. E ela fala que não sabe o porquê ele está pensando isso. Ele fala que então eles se encontram no Starbucks, que ele vai de carro e que ela vai a pé. E ela fala que ele está curtindo com a cara dela. E ele fala que é claro porque ela é interesseira. Ele fala que ela só está interessada por conta do carro dele. Ela fala que ela resolveu dar mais uma chance pra ele, que ela não é interesseira. Ele fala que, pra ser sincero, ela está sendo filmada e que no começo ela não queria falar com ele. Ele fala que ela já pode ir e ela diz que tanto faz.